Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa fraterna. É uma alegria poder partilhar da presença de todos com Jesus. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os que retornam a essa casa, e gostaria de fazer menção ao nosso querido irmão Ilson, que nos visita depois de um grande tempo como trabalhador nessa casa. Certamente a sua presença traz também para todos nós os auspícios dos benfeitores, fruto do seu trabalho neste lar que nos acolhe. E nós agradecemos, doutor Ilson, pela sua presença em nós, né? É motivo de grande júbilo poder encontrar um amigo tão querido que nos visita mais uma vez. Depois de décadas nessa casa, voltar aqui certamente lhe traz doces e saudosas lembranças. Que Jesus vos abençoe, como abençoe a todos os que estão aqui neste lar. Mais uma vez, agradecendo a Jesus pela oportunidade. Eu gostaria de falar a respeito hoje daquilo que tem sido motivo de dor, de sofrimento, mas também da motivação pela qual nós escolhemos ser mulher. Né? Por que nascemos mulher? Qual é o significado, qual que é o peso disso, da nossa escolha? É o acaso? Quais são os registros que as Escrituras nos apontam? Por que nascemos mulher? Por que tanto se sofre como mulher? Por que tanta dor, por que tanta violência contra a mulher? Pelo gênero mulher. E nós vamos encontrar papéis e características da condição de mulher nas Escrituras Sagradas, como auxiliadora idônea. Não indica inferioridade, mas sim um suporte essencial, simétrico, ou seja, de igualdade, e inteligente ao homem. Anotação no Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e no Salmo 33, versículo 20. Vamos encontrar ainda característica como mulher virtuosa, está em Provérbios 31, descrita como confiável, trabalhadora, empreendedora, gestora do lar e generosa com os necessitados. Seu valor excede o de finas joias. O valor de uma mulher, segundo Provérbios, ultrapassa o de finas joias. Também como característica, submissão e respeito. No contexto bíblico, a submissão é um princípio de ordem e respeito mútuo no casamento, não de inferioridade, refletindo o amor e a parceria. Ainda como característica, temos a beleza interior. A verdadeira beleza é o caráter. Um espírito calmo e delicado que tem grande valor para Deus. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Ainda como característica, exemplos de fé. A Bíblia destaca mulheres corajosas e sábias, como Maria, mãe de Jesus, Ruth, Débora, Esther e Maria Madalena, que influenciaram suas comunidades e o ministério de Jesus. E aqui eu faço um parênteses para me lembrar
na presença do nosso querido irmão Wilson, quando ele conta a história de Maria, muito emocionado, ele deve se lembrar, quando Maria soube da prisão de Jesus. E ela, naqueles tempos, como todos nós faríamos, mulheres, deixa o lar e sofre todo tipo de apodo para ir ao encontro de Jesus. Mas essa força é que imprime a sua missão como mãe, como mulher. Depois nós vamos ver o que foi isso. Eu nunca vou me esquecer das copiosas lágrimas e emoções do nosso irmão Wilson quando conta essa história. E aí, Emmanuel vai citar na obra Pão Nosso a respeito do título O Evangelho e a Mulher. E eu vou extrair apenas alguns parágrafos para dizer que com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos de ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Foi assim com Jesus. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, a partir de Jesus, inaugura uma nova era para as esperanças femininas. E ainda assim, a gente vê o que vemos todos os dias. Todos os dias. Eu vejo isso na minha mesa de trabalho. Não vemos nele, no Evangelho, vemos a consagração da Mãe Maria Santíssima, a sublime conversão de Madalena, e a ela, olha que interessante, coube o papel de anunciar ao mundo a ressurreição do próprio Cristo. Interessante, né? A dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. E aí, para tentar compreender por que nascemos mulher, como é que foi antes de reencarnarmos? Como é que foi? Porque nós sabemos que passamos por um processo em que é feita toda uma conjuntura de atos até nós reencarnarmos aqui. Juízes, testemunhas, participam desse processo de reencarnação na Terra. E aí nosso querido Chico Xavier traz uma lição muito interessante que foi ditada pelo Espírito Irmão X, ou seja, pelo Espírito Humberto de Campos, e que consta dessa obra Estante da Vida. E vai narrar exatamente a história de que, entre uma alma prestes a reencarnar na Terra e o mensageiro divino, aquele encarregado de autorizar a entrada no orbe, no corpo de carne, vai reencarnar, travou-se um diálogo muito interessante. Aí chega uma alma à mesa do mensageiro divino que tinha a incumbência de autorizar ou não a entrada no orbe. Olha, eu vim aqui, preciso reencarnar. E tem o diálogo, a alma aqui, o mensageiro aqui, e vem travar esse diálogo. Começa assim, a alma fala para o mensageiro: anjo bom, já fiz numerosas homagens no mundo, cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis.
Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Olha que força, né? Uma alma chega para o mensageiro e diz assim: olha, já caminhei pela terra, já participei de tudo, mas agora eu desejaria colocar-me em serviço perto de Deus, muito embora entre os homens. E compreendendo o peso e a natureza e a dimensão desse pedido, o anjo encarregado da reencarnação diz assim: sabes efetivamente o que aspira? O que você está me pedindo? Tipo assim, o que você está me pedindo? Que responsabilidade procuras? Quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a obra da vida em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Já deu para ele uma noção para aquela alma do que seria atender aquele pedido. Quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a própria obra da vida é perturbada nos mais íntimos mecanismos. E a alma continua: por misericórdia, anjo amigo, dar-me as instruções, dar-me-ás instruções. Por misericórdia, me instrua, me diga o que eu devo fazer. E aí, de volta, o mensageiro diz para ele: conseguirá aceitá-las? Tipo, você está preparada, alma, para aquilo que me pede? Aí a alma responde: assim espero com o amparo do Senhor. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? A alma pergunta: posso receber? Qual que é o trabalho que me aguarda? O anjo encarregado falou para a alma: porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens recolherás dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Olha que força. Conquanto vai estar perto de Deus, mas entre os homens vai recolher dos homens o mesmo tratamento que os homens dão a Deus. Que missão será essa? Como assim? A alma fala: como assim? Tipo, não estou entendendo o que você está falando. E aí o anjo diz assim: amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerás, nem te avaliarás reserva de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasse no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais? A alma pergunta: que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com todo misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fulgir, ou seja, de brilhar, à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Quer mais? Muitas vezes serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás
no fogo invisível do sofrimento. É muita coisa, né? Mas não termino aí. Que mais? Eu tentei contar quantos verbos, né, essa alma teria que conjugar para desempenhar esse papel. Que mais? Adornarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz. Todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar o impulso homicida. Por isso mesmo, debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, uma vez que te acharás perto do todo sábio, e porquanto todo sábio é o grande anônimo entre os povos da terra. Vai estar perto de Deus, mas o Deus é anônimo, ninguém conhece, pouca gente conhece entre os homens. A alma pergunta para o anjo: que mais? Será que tem mais alguma coisa que vai incluir no pacote da minha missão que eu pedi no início, quando disse: cansei-me dos prazeres envenenados, das posses inúteis, que gostaria colocar em serviço perto de Deus, muito embora deva achar entre os homens? Que mais? O anjo benfeitor, o anjo amigo, encarregado de autorizar a reencarnação dessa alma, disse: todas as profissões no planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra da divina providência, não terás compensações amoedadas, não tem salário. Outros ceareiros, trabalhadores da vinha terrestre, serão beneficiados com a determinação de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporá de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Essa é a profissão. Deus trabalha o tempo todo, essa alma, na condição que pediu, também não vai ter nem salário e nem horário para trabalhar. Não medirá sacrifício para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados, na maioria das vezes, das circunstâncias, porém será a última pessoa a servir-se dos restos da mesa. E quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás noite adentro, sozinha e esquecida, entre a prece e a aflição. Espiritualmente viverás mais perto de Deus, e em razão disso terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. É muita tarefa, né? É muita missão. E essa alma ainda assim insistiu e aceitou a tarefa. A alma pergunta: anjo bom, já em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe o profundo olhar e respondeu num gesto de bênção: eu digo, serás mulher. E o anjo amigo disse: serás mãe. É essa a tarefa que nós devemos lembrar, recordar sempre,
quando as dificuldades, as dores, as provas baterem em nossa casa, quando haja o que houver, nós pedimos para nascer mulher e sermos mãe. É necessário trazer para todos, para todo mundo, esse compromisso, essa lição, para resgatar os valores sociais que estão sendo perdidos nas vaidades do mundo, relegando a escola, ao Estado, ao juiz, ao delegado, à cadeia pública, os filhos que colocaram no mundo. Não se pode mais suportar tanta devassidão por perda, por não saber da responsabilidade que assumimos perante Deus na vida maior, antes daqui. Se a sociedade está experimentando o que está experimentando, é pelo descaso, descuido de valorar a sua missão, a sua tarefa. Porque diz aqui, enquanto estiveres, aqueles que falham nessa obra, aqui fala exatamente assim: quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a obra da vida em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. E quando chega às nossas mãos, o sangue derramado, a dor é inconsolável. E mais ainda, parece que quanto mais o tempo passa, mais se agrava os mecanismos de violência e de derramamento de sangue, porque a obra da vida falhou. Porque muitas responsabilidades no lar foram relegadas às posses efêmeras do mundo, ao ter, esquecendo que verdadeiramente é sermos. Falava agora há pouco com o nosso irmão Paulo a respeito da renúncia, e da resiliência, cuja mensagem nosso irmão Sari ministrou agora há pouco. Renúncia é do coração, a resiliência é da razão, a resiliência é do coração, é você se trabalhar, é você fazer todo o possível para que a obra da vida na sua casa seja espelho, seja reflexo do que vai ser o mundo lá fora. Então, o valor da mulher precisa ser resgatado. Jesus nunca deixou-nos órfãos, muito pelo contrário, trouxe a mulher aos seus pés, comia com elas numa sociedade em que a mulher nada valia. Como em outras sociedades ainda nada vale, mas no Ocidente não é mais possível aceitar essa diminuição de que mulher vale menos do que homem, que deve ser do jeito que está sendo aí. Então é nesse sentido, que trazendo para todos a reflexão do que e por que nascemos mulher e desse compromisso que nós assumimos neste processo de reencarnação que juízes, testemunhas assinaram para que nós pudéssemos estar aqui. Falava agora há pouco, nosso irmão Paulo, sobre a renúncia de muitas mães, mulheres, para que outras mulheres tenham menos dor, com mais qualidade de vida, porque a ninguém se furta a sua própria história, os seus caminhos, mas que uma mão ajudando a outra fica leve para todos, Paulo falava da vida pessoal, o nosso irmão Wilson tem a vida pessoal como nós tivemos e nós temos a nossa. Então é nesse sentido que eu rogo a Jesus que abençoe a todos.
Eu queria pedir para nosso irmão Wilson fazer a oração de encerramento, por gentileza.